É difícil de acreditar, mas já pensou em um profeta se casar com uma prostituta? Hoje vamos contar a história controversa de Oséias, um homem de fé inabalável que enfrentou o inimaginável. Desafiando toda a lógica, ele ensinou ao mundo uma lição de amor e redenção, que vai além do nosso entendimento. Descubra como esse drama bíblico antigo pode mudar sua visão sobre perdão e lealdade. Você ficará surpreso com o que Oséias fez por sua esposa infiel e o que isso nos diz sobre o poder do amor verdadeiro. Junte-se a nós para desvendar os mistérios desta história fascinante. Não se esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal. Por que Deus ordenou que Oséias se casasse com uma prostituta? A história de Oséias, um profeta de Deus na Bíblia, é tão surpreendente hoje quanto era naquela época. Conforme descrito em Oséias 1:2, Deus falou com Oséias, filho de Beeri, durante os reinados de Uzias, Jotão, Acás e Ezequias, reis de Judá, e no tempo de Jeroboão, filho de Joás, rei de Israel. Foi então que Deus deu a Oséias uma ordem inusitada: casa-te com uma mulher de prostituição e tenha filhos com ela, pois a terra se entregou à prostituição, afastando-se do Senhor. Para compreender essa história, é crucial saber o contexto social daquela época, marcada pela paz e prosperidade. Oséias não era um profeta qualquer. Ele é o primeiro dos 12 profetas menores do Antigo Testamento. Sua missão ocorreu em um tempo de reino dividido, após as eras de Davi e Salomão, quando o povo de Deus se dividiu em duas nações após uma guerra civil. Oséias profetizou durante o reinado de Jeroboão II, quando Israel experimentou um nível de independência e riqueza sem precedentes, graças ao sucesso em diversas batalhas. Surgiu uma cultura de corrupção e degradação moral, e Israel começou a atribuir as conquistas que eram feitos de Deus a Baal e a adorar deuses pagãos. Isso nos faz questionar: como a riqueza e o sucesso podem influenciar os valores morais de uma sociedade? Oséias, com sua missão incomum, levanta reflexões profundas sobre lealdade, fé e as consequências do afastamento dos ensinamentos divinos. Os israelitas romperam sua aliança com Deus e desobedeceram às suas leis. Como está escrito em Oséias capítulo 8, versículo 1, soe a trombeta. Como uma águia, o inimigo vem contra a casa do Senhor, pois violaram minha aliança e se rebelaram contra minha lei. Eles abandonaram sua fé em Deus e buscaram alianças com outras nações. A infidelidade e a adoração de ídolos pagãos de Israel eram consideradas pelo Senhor como um tipo de traição espiritual. O povo estava preocupado apenas com seu próprio prazer, esquecendo-se de conceitos como justiça e retidão, optando por ilegalidade e anarquia. Fraudes financeiras, subornos, corrupção e até a justiça estavam contaminadas. Não havia justiça nos tribunais, a menos que os juízes fossem subornados, mesmo que esses eventos tenham ocorrido há cerca de 2.700 anos. As semelhanças com a sociedade ocidental atual são impressionantes. De fato, os adoradores nos templos de Betel e Samaria mantinham relações com prostitutas, acreditando erroneamente que isso convenceria Deus a abençoar suas colheitas. Além disso, eles construíram um bezerro de ouro em Betel, uma clara violação do mandamento divino contra imagens esculpidas. Deus teria todo o direito de recomeçar com um novo povo, mas ele estava ligado ao povo de Israel. Estava determinado a manter a aliança que havia feito com eles. No entanto, ele não podia ignorar o comportamento deles. A primeira coisa que Deus disse a Oséias teve um impacto direto em sua vida. Deus age frequentemente de maneiras inesperadas. Talvez Oséias preferisse que Deus lhe desse uma mensagem sobre outra pessoa. No entanto, antes que o profeta pudesse falar à nação, ele primeiro tinha que ouvir de Deus. A palavra que Deus tinha para Oséias não era fácil. Ele foi instruído a tomar uma prostituta por esposa. Por que Deus deu essa ordem a Oséias? Porque o povo da nação havia cometido um grave ato de adultério ao virar as costas para o Senhor. Através do comando dado a Oséias, Deus apresenta uma imagem recorrente no Antigo Testamento. O Senhor como o esposo de Israel,
e a atração deles pelos ídolos era comparável ao desejo de um adúltero. Seu povo era tão infiel quanto uma prostituta. Esta ilustração clara nos faz entender como nossa idolatria e desprezo pelo Senhor devem fazer Deus se sentir. Quando colocamos qualquer coisa acima do Senhor, isso o fere da mesma maneira que a infidelidade fere o cônjuge inocente em um relacionamento adúltero. Ao ordenar que Oséias se casasse com uma prostituta, Deus colocou Oséias na posição de sentir o que ele sente, e isso não seria agradável. Para simbolizar de forma metafórica e comovente o adultério de Israel com Yahvé, Oséias casou-se com uma prostituta. Gomer, a esposa de Oséias, era infiel. Ela engravidou e Deus instruiu Oséias a dar nomes proféticos aos seus filhos que falavam do julgamento do Senhor sobre Israel. Oséias obedeceu a Deus e casou-se com Gomer, e logo tiveram um menino. Deus disse a Oséias para nomear o menino de Jezreel. Na Bíblia, os nomes tinham significados. Em hebraico original, Jezreel significa Deus dispersa. Deus advertiu Israel de que eles seriam dispersos nos julgamentos vindouros. A menos que o Senhor o ordenasse, podemos acreditar com segurança que Oséias nunca teria se casado com uma prostituta. A obediência dele em seguir tal diretiva exigente foi impressionante. Gomer não abandonou sua profissão como prostituta após se casar com Oséias. Não era o caso de Oséias ter encontrado uma mulher caída e, através do amor e da bondade, restaurado sua virtude. Ele se casou com uma prostituta, talvez na esperança vã de que ela se arrependesse de sua imoralidade e se dedicasse exclusivamente a ele. É muito provável que ela tenha dado toda a indicação de que estava comprometida com Oséias, mas após algum tempo, ela voltou à prostituição. Talvez fosse por um sentimento de negligência ou necessidade. Infelizmente, compartilhamos as mesmas razões injustificáveis para nossa idolatria quando preferimos outro Deus ao Senhor Deus. Historicamente, a prostituição é frequentemente citada como a profissão mais antiga. Segundo a Bíblia, a prostituição é um pecado. Provérbio capítulo 23, versículos 27 e 28 diz: Pois a prostituta é um poço profundo, e a mulher leviana é um poço estreito. Como um bandido, ela fica à espreita e multiplica os infiéis entre os homens. Como esses dois mundos poderiam se misturar e se tornar um? Bem, seria uma lição que ensinaria muitos por séculos. Imagine o que os vizinhos de Oséias pensaram desta ação. Um jovem profeta casa-se com uma prostituta e diz: O Senhor me ordenou a fazer isso. Acredito que seu amigo disse: É o que ele diz. Eu me pergunto qual é a verdadeira história. Mas, de fato, Deus havia dito a Oséias para se casar com essa mulher da noite. Gomer concebeu e teve um filho, e disse-lhe o Senhor: Põe-lhe o nome de Jezreel, porque daqui a pouco visitarei o sangue de Jezreel sobre a casa de Jeú, e farei cessar o reino da casa de Israel. E tornou ela a conceber, e deu à luz uma filha. E Deus disse: Põe-lhe o nome de Lo-ruama, porque eu não tornarei mais a compadecer-me da casa de Israel, mas tudo lhe tirarei. Mas da casa de Judá me compadecerei, e o salvarei pelo Senhor seu Deus, pois não o salvarei pelo arco, nem pela espada, nem pela guerra, nem pelos cavalos, nem pelos cavaleiros. E após haver desmamado a Lo-ruama, concebeu e deu à luz um filho. E Deus disse: Põe-lhe o nome de Lo-ami, porque vós não sois meu povo, nem eu serei vosso Deus. Todavia, o número dos filhos de Israel será como a areia do mar, que não pode medir-se nem se contar. E acontecerá que no lugar onde se lhes dizia: Vós não sois meu povo, se lhes dirá: Vós sois filhos do Deus vivo. E os filhos de Judá e os filhos de Israel juntos se congregarão e constituirão sobre si uma só cabeça, e subirão da terra, porque grande será o dia de Jezreel. O nome Lo-ami servia como um lembrete constante do afastamento de Israel de Deus. E considerando que Gomer continuava sua vida de prostituição, o nome do menino carregava uma ironia adicional, sugerindo que talvez ele nem fosse filho de Oséias, mas de outro homem. A vida pessoal de Oséias refletia a mensagem que Deus queria entregar a Israel. Eles haviam abandonado o Senhor
para perseguir prazeres ilícitos e adorar falsos deuses. Gomer simbolizava a idolatria de Israel. Seu adultério físico era um espelho do adultério espiritual do povo. Oseias profetiza que Deus removerá a influência dos Baalins e renovará seu compromisso com Israel, prometendo um casamento eterno baseado na retidão, justiça, fidelidade, amor e misericórdia. A Bíblia usa frequentemente a infidelidade conjugal como metáfora para a infidelidade espiritual. Assim como um cônjuge infiel, o povo de Israel traiu seu relacionamento com Deus. No entanto, apesar do julgamento prometido, Deus também promete um futuro de bênçãos e prosperidade. Ele declara que o número de Israel será incontável e que eles serão reconhecidos novamente como filhos do Deus vivo. A trágica história matrimonial de Oseias é uma representação do amor incondicional de Deus por seu povo. Apesar da infidelidade de Gomer, Oseias vive uma vida marcada pela tristeza e pela esperança de redenção. A narrativa de Gomer, após deixar Oseias, mostra as duras consequências de se afastar do Senhor. Oseias faz um apelo emocionado aos seus filhos enquanto observa a partida de Gomer, que busca a satisfação de suas necessidades com outros homens. A história de Gomer é um aviso sobre as ilusões do mundo e a verdadeira alegria, que só pode ser encontrada em Deus. A queda de Gomer é apenas o começo de seus problemas. Quando ela retorna à prostituição, parece que tudo vai bem, mas logo fica claro que ela está no caminho errado. Oseias luta contra a decisão de Gomer, assim como Deus luta contra aqueles que se afastam dele. Eventualmente, Gomer percebe seu erro e anseia por retornar a Oseias, lembrando-se dos dias melhores. O desespero toma conta dela e ela se arrepende. Oseias 3 relata a instrução de Deus para Oseias amar novamente Gomer, apesar de seu adultério, assim como Deus ama Israel, apesar de sua infidelidade. Oseias compra Gomer de volta, e Deus promete que Israel também retornará e buscará o Senhor. A história de Oseias e Gomer prenuncia o amor redentor de Jesus Cristo, que oferece perdão e uma nova vida de liberdade. Assim como Oseias redimiu Gomer, Jesus Cristo redimiria um mundo pecador com sua morte na cruz. A história de Oseias é uma lição eterna sobre o amor infinito de Deus. O livro de Oseias nos assegura do amor infindável de Deus, um amor que não muda e não tem fim. O amor de Yahvé é eterno, diferente do amor humano que pode prometer e não cumprir. Mesmo quando somos infiéis, Deus continua a nos amar e valorizar, sempre abrindo um caminho para a reconciliação. Não é à toa que Oseias significa salvação. Em hebraico, é o mesmo nome que Josué, ambos relacionados a Yeshua, que em português é Jesus. Deus usou a vida de Oseias e sua esposa Gomer para ensinar uma lição a toda a nação. Oseias poderia dizer ao seu povo: vocês se tornaram infiéis, adorando deuses pagãos, assim como Gomer foi infiel com outros homens. Mas Deus ainda os ama e perdoou vocês, assim como perdoei Gomer e a aceitei de volta. O amor de Oseias por ela era um equilíbrio entre ternura e julgamento severo, uma representação dramática do amor redentor de Deus. A Bíblia fala do adultério como a adulteração do casamento, a introdução de uma terceira pessoa em um vínculo sagrado. O adultério é uma traição ao compromisso com Deus. A Bíblia começa com a união de um homem e uma mulher, tornando-se uma só carne. Sob a antiga aliança, o adultério era punido com a morte, uma punição igual para ambos os envolvidos, sem duplo padrão. As pessoas às vezes esquecem seu primeiro amor e se tornam infiéis. Provérbios descreve o caráter de um adúltero e as consequências sombrias do adultério. A história de Oseias e Gomer é um retrato do amor inabalável de Deus por seu povo. O amor de Deus é um tema recorrente em toda a Bíblia, e somos convidados a agradecer por sua constante bondade e fidelidade e misericórdia. Oseias perdoou os atos terríveis de sua esposa, assim como Deus nos perdoa. Romanos 8 nos assegura que nada pode nos separar do amor de Deus. Ele é o Redentor que resgata, o Pai que espera,
trazendo o filho pródigo de volta com alegria. Somos todos pecadores, propensos a errar, mas Deus nos oferece sua graça, misericórdia e amor eterno. Em Oséias 2, Deus promete desposar Israel com retidão, justiça, amor e compaixão. As palavras de Deus para Israel são uma mensagem de esperança para nós hoje. Devemos nos ver em Gomer, reconhecendo que, apesar de nossos erros, Deus é capaz de perdoar. A Bíblia mostra como Deus usou Raabe, uma prostituta, e como uma mulher pecadora foi perdoada por Jesus por sua fé. Deus prepara seus profetas através de suas experiências de vida. Jeremias foi instruído a não se casar, Ezequiel perdeu sua esposa, e Oséias foi instruído a casar-se com uma prostituta. Essas experiências os aproximaram das emoções de Deus. Oséias trouxe Gomer de volta, cortejou-a e começou uma nova vida com ela, mostrando que as bênçãos que ela recebeu eram de Deus, não de seus amantes. As últimas palavras de Deus no livro de Oséias são um apelo terno e emocional, cheio de esperança, para que Israel se arrependa e permita que ele adie o julgamento iminente. Devemos reconhecer que, apesar dos esforços de Oséias, ele não conseguiu reconciliar Israel com Deus. Suas advertências foram ignoradas e, como consequência, Deus teve que cumprir sua promessa de julgamento. A Assíria conquistou e exilou o povo em 721 a.C., marcando um ponto de não retorno. E assim terminamos a extraordinária história de Oséias e Gomer, um conto que atravessa os séculos, repleto de amor, traição e redenção. Mas essa é apenas uma entre as muitas histórias cativantes que temos para compartilhar. Se você se surpreendeu com o que aprendeu hoje, há muito mais para descobrir e sentir com nossos outros conteúdos. Não perca a oportunidade de se aprofundar em mais narrativas incríveis. Se você gostou deste conteúdo, deixe seu like, deixe seus comentários e compartilhe com quem você acha que também irá valorizar estas lições. Inscreva-se no canal e ative as notificações para não perder nenhum dos nossos próximos vídeos. Fiquem com Deus e até a próxima.